Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Sou professora na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Conosco hoje está a intérprete de Libras, Mariana Moura. Muito obrigada, Mariana. Vamos dar início à nossa aula. Nossa aula hoje tem como tema o conceito de temperatura. Afinal, essa é uma grandeza física que está muito presente no nosso cotidiano. Constantemente lidamos aí com medidas de temperatura, variações de temperatura, então precisamos conhecer o conceito. Os objetivos gerais da aula de hoje são compreender o conceito de temperatura e sua medida, relacionar objetos de conhecimento da física com objetos de conhecimento da química, aplicando o conceito de temperatura. Então, eu trouxe aqui uma proposta interdisciplinar. Nós vamos aplicar esse conceito, que é trabalhado na física, em um objeto de conhecimento da química. Porque ciências da natureza, os assuntos estão relacionados. E a competência da BNCC em Foco é a competência específica 1 para a área das ciências da natureza. Vamos também desenvolver com essa aula competências socioemocionais, como, por exemplo, abertura ao novo, com a curiosidade para aprender. Vamos desenvolver também aqui autogestão, trazendo a responsabilidade e a organização em foco. Os objetivos específicos. Bom, essa aula será dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos compreender o conceito de temperatura e sua medida. E vamos também saber que a temperatura de um corpo é uma grandeza que está associada à sua energia interna. Então, para isso, meu querido estudante, eu trouxe aqui uma sugestão de um site, é o PhET Simulations, que você pode acessar aí no seu computador. E nesse site são apresentadas várias simulações de ciências, de física, de química. O link do site está aqui. Você terá acesso a esse material em PDF após a aula. Aí você pode acessar o link e eu vou te mostrar o que pode ser feito, por exemplo, nessa simulação que envolve o conceito de temperatura. Vou abrir aqui a página. Bom, essa é a página do site. Você vai acessar a partir do link, ok? Bom, o que está representando aqui? Um recipiente contendo uma substância. Mas observe, eu posso variar as substâncias. Eu utilizei aqui o gás neônio, mas eu posso utilizar o gás argônio, o oxigênio, a água, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou variar a temperatura dessa substância que está contida aqui nesse recipiente. E como que eu faço isso? Bom, aqui eu tenho um botão onde eu dou um play e a partir daqui eu posso variar a temperatura. Eu posso aquecer, eu posso resfriar essa substância que está dentro desse recipiente. Bom, aqui eu tenho um termômetro que está em contato com o recipiente e ele nos auxiliará a fazer a leitura da temperatura dessa amostra de gás. Nesse termômetro, eu posso variar a escala termométrica. Então, no caso aqui, eu vou deixar em graus Celsius. Por quê? A escala Celsius é a que está relacionada ao nosso cotidiano. Mas relembrando, existem outras escalas de medidas de temperatura. A Fahrenheit e, no sistema internacional,
temperatura é medida em Kelvin, ok? Mas aqui a gente vai usar o grau Celsius a princípio, ok? Então vamos lá. Vocês estão observando esses pontinhos azuis? Representam os átomos, as moléculas da substância. No caso aqui, os átomos do gás em questão. Eu vou aumentar a temperatura, vou ceder calor para essa substância. Eu quero que você observe o que está acontecendo aqui. Bom, as partículas desse gás estão mais agitadas vão ficando mais agitadas à medida que a temperatura vai subindo. E você pode observar no termômetro a mudança da temperatura. O nível da coluna do termômetro está aumentando. Agora, eu posso também resfriar. O que acontece, então, se eu diminuir a temperatura dessa substância? Observe as partículas. Elas vão ficando, então, mais estáticas, vão perdendo a sua energia. A energia vai diminuindo. Agora, eu vou mudar a substância. Eu vou utilizar água. Vou começar aqui. Água no estado sólido, é o gelo. Então, observe aqui as partículas. Essas partículas estão mais organizadas. A estrutura dessa substância é uma estrutura cristalina, está mais organizada, as moléculas estão mais juntas, mas mesmo assim há vibração. Agora eu vou aumentar a temperatura dessa massa de água que está aqui nesse recipiente. Então, observe. Bom, houve uma mudança de fase, passou para o estado líquido, as partículas estão ficando mais agitadas, porque a temperatura está aumentando. Isso significa que essas partículas, essas moléculas de água estão ganhando energia, a energia delas está aumentando. Energia cinética, energia de rotação, certo? Agora eu vou resfriar. Vamos observar, temperatura diminuindo. A gente percebe que as partículas, então, vão perdendo aí a mobilidade, a temperatura está abaixando, a gente pode observar lá no termômetro, a coluna do termômetro está diminuindo, a coluna vermelha, que representa a substância mercúrio dentro de um termômetro. Então, o que a gente está observando agora? A temperatura diminuiu. O que está acontecendo com a energia dessas partículas? Também está diminuindo. Então, eu deixei aqui para vocês um exemplo para vocês fazerem essas simulações aí vocês mesmos. Vocês podem fazer várias medidas, mudar a substância, mudar o valor da temperatura, ceder calor, resfriar e observar o comportamento das partículas internas da substância. Agora vamos voltar. Essa foi, então, a nossa parte 1 da aula, mas eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Observe as perguntas. Com base na simulação apresentada, responda as questões a seguir. O que caracteriza a energia interna de um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso? Como a temperatura relaciona-se com a energia interna do corpo? Então, eu deixei essas perguntas para vocês pensarem. Discuta aí com seus colegas, peça a orientação do seu professor, certo? Eu não vou dar as respostas para você aqui agora não. Eu vou deixar você pensar, você pesquisar, procurar construir aí a sua própria resposta, com base nos conhecimentos que você tem sobre o conceito de temperatura e com base também nessas simulações que nós fizemos aqui, certo?
Porém, o seguinte, as respostas dessas perguntas estão no material em PDF que você terá acesso ao final da aula. Você pode acessar no site www.estudeemcasa.mg.gov.br. Acessando esse site, você vai ter acesso ao material em PDF que está lá com as respostas, para você conferir se a sua resposta está semelhante à minha resposta, ok? Então, vou deixar aí essas questões para vocês refletirem sobre o conceito de temperatura. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa aula, que tem como objetivos específicos mostrar como se mede a temperatura utilizando o termômetro, fazer uma interdisciplinaridade entre física e química, compreender que a temperatura é um fator que interfere na velocidade de uma reação química. Então, vejamos, nós estamos aplicando o conceito de temperatura em uma reação química. E vamos ver como que isso vai acontecer. Bom, para isso, eu vou realizar um simples experimento. Eu tenho aqui 2 recipientes, 2 copos com água. No primeiro copo, eu tenho água gelada e eu vou colocar água quente aqui no segundo copo. Bom, então estão aqui os 2 copos, água gelada, água quente. E eu tenho aqui 2 termômetros com os quais eu medirei as temperaturas dessas massas de água. Então, eu vou colocar o termômetro em contato com a água gelada e vou colocar também um outro termômetro em contato com a água quente. Bom, estou medindo a temperatura da água em diferentes, temperaturas. Pois é, mas eu preciso deixar o termômetro em contato com essa substância. Ele deve permanecer durante um tempo em contato para que ele entre em equilíbrio térmico com a água. Como vocês devem saber, para fazer medida da temperatura, para saber se a pessoa está com febre, coloca-se um termômetro embaixo do braço da pessoa e espera-se um tempo. Esse tempo é necessário exatamente por isso, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo que ele está medindo a temperatura e possa fazer essa medida. Bom, então vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse termômetro, ele tem uma coluna de uma substância que é o mercúrio. O mercúrio, em contato com um corpo quente, ele vai dilatar-se. Então, ele vai subir pela coluna do termômetro. E quando ele sobe, ele estabiliza na medida da temperatura. Bom, essa água, a temperatura dela é de 10 graus. Vamos ver se o termômetro ainda está descendo. Vou aguardar até que ele entre em equilíbrio térmico com a água. Aqui eu vou ter água a 60 graus, mais ou menos. O termômetro ainda está subindo. Então, eu vou aguardar mais um tempo até que estabilize e eu possa fazer a medida correta da temperatura. Bom, vamos lá então? Água fria a 9 graus Celsius. Água quente a 60 graus Celsius. Agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar um corante alimentício, anilina, desses que a gente coloca em bolo, doce, para colorir confeito, né? Bom, então eu vou usar conta-gotas. Vou separar aqui 2 conta-gotas.
e eu vou colocar 3 gotas de anilina em cada um desses copos. E agora, eu vou realizar uma reação química, é uma diluição. A água é o solvente, a anilina é o soluto. E vocês vão observar o que vai acontecer quando eu pingar a anilina na água. Bom, a pergunta aqui é a seguinte: a temperatura interfere na velocidade da reação química? A reação aqui em questão é uma diluição. Em qual dos 2 copos essa diluição ocorreu mais rapidamente? Então, vou deixar aí para você pensar. E deixo também uma outra pergunta para você refletir, discutir aí com o seu professor, com seus colegas. A pergunta é a seguinte: como observamos no copo cuja água apresentava maior temperatura, a anilina diluiu-se mais rapidamente? Então eu quero saber o seguinte: por que a temperatura é um fator que interfere na velocidade de uma reação química? Bom, essa é a pergunta. Como nós vimos, na água quente, a anilina diluiu-se muito mais rapidamente do que na água gelada. Então, sim, a temperatura interfere na velocidade de uma reação química. Mas a questão que eu deixo para vocês é essa: por quê? Por que será que a temperatura pode interferir nessa reação química? Isso é um conceito que vem da cinética química, ok? Bom, mas como eu disse, eu não vou deixar essa resposta aqui para você, mas a resposta está aqui. No final do material tem todas as respostas das questões propostas, tá? Além disso, se você ainda quiser fazer uma pergunta, ficou com alguma dúvida, lembre-se, hoje eu estarei no Tira Dúvidas ao vivo, logo após as aulas. Você pode participar. O Tira Dúvidas ele é ao vivo, você pode ligar para cá, pode enviar mensagem pelo WhatsApp com a sua pergunta, que eu estarei aqui para responder, ok? Bom, meu querido estudante, nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu deixo aqui as referências bibliográficas e o meu muito obrigado a você que nos acompanhou. E eu espero vocês na próxima aula. Até mais!